te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. É assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que um nauta ama a pátria que deixou, mais que um pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que um nauta ama a pátria que deixou, mais que um pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz. É assim que eu te amo, Jesus. É assim que eu te amo, Jesus. É assim que eu te amo, Jesus. Estamos de volta com vocês, com o povo da família brasileira, com aqueles que amam a vida, com aqueles que estão sempre de bem com a vida e dispostos a lutar para que tenhamos dias melhores para os nossos filhos, para as nossas famílias, para as nossas cidades, para esse estado e para o nosso Brasil, que nós sonhamos tanto. Deus não nos deu a oportunidade, o privilégio de viver na nação, para vivermos padecendo e permitir que ela padeça também. É hora de nós todos nos juntarmos. A partir da família, tudo, fora da família, nada. Nós estamos assistindo a degradação que querem impor à família brasileira. Nós estamos assistindo uma orquestração contra as crianças desse país. Um movimento mundial que não deixa de ser um movimento no mundo espiritual, um movimento para destruir a base e valores da família, criar uma nova ordem social com novos valores e a moral pregada hoje nesses novos valores a que eles estão propondo nada mais é do que a velha imoralidade. Todo mundo sabe que os tentáculos do comunismo, na sua proposta inicial, na sua tese, começa com a destruição da família. Destruição desses valores da base, com perversão das crianças, com exposição de homens e mulheres abusando de crianças
crianças sendo expostas para presenciar atos libidinosos e sexuais de animais, ou chamada bestialidade e sexo de homem com animal. 2, 3 homens abusando de uma criança, mexendo na sexualidade e aí destruindo o mais rico dos valores, o espiritual, o emocional e o psicológico de uma criança. Parecia uma coisa velada. Eu me lembro que na CPI da pedofilia, quem não se lembra? Em 2006, quando nós começamos, ninguém nem conhecia o termo. E de repente a gente explode e revela um país que estava e continua entre os 3 maiores abusadores do planeta e o maior consumidor de pedofilia na internet. Houve um momento em que eles tentaram provar de todas as ordens que pedofilia não é crime, pedofilia é doença. E agora há uma parte da classe política fazendo coro com um grupo de artistas, aqueles que a vida inteira acharam que eles tinham um comando e para onde eles fossem a população brasileira ia. As grandes redes de comunicação era uma via só, não tinha via de mão dupla, até que apareceu a internet e as redes sociais que começaram a dizer, olha, estamos aqui, vocês não estão falando sozinhos mais, nós temos coisas para replicar. Eu estou me referindo, esses ataques, a essas exposições. O Brasil todo sabe dessa exposição feita em Porto Alegre, uma exposição libidinosa, mau caráter, criminosa, assintosa contra a legislação brasileira, contra as nossas crianças e contra a fé religiosa desse país. Esse país é majoritariamente cristão, é a maior nação católica do mundo. É um país de evangélicos, um país de espíritas, de judeus, um país de pessoas que são monoteístas, até porque o islamismo é monoteísta, o judaísmo é monoteísta, há um país de cristãos aqui, na sua maioria absoluta. E eles querem que nós engulamos aquilo que eles querem, uma minoria, que na sua filosofia libidinosa, criminosa, que o indivíduo pode muito bem abusar sexualmente de uma criança na tenra idade, que está tudo certo, está justificado pela sua doença, e é lei, e é crime hediondo no Brasil. Crime hediondo no Brasil. E eu pergunto, nós vamos ficar calados? Existe um movimento de uma cristofobia nesse país. Católicofobia, evangelicofobia, fobia a tudo aquilo que é valor de família, valor de grandeza, valor de formação moral. Há um movimento coordenado, um movimento integrado. Veio para São Paulo a exposição do pelado do MAN, uma mãe incentivando a criança a contracenar, a criança tocar o órgão genital daquele indivíduo deitado, que se fosse feito em 4 paredes, em qualquer outro lugar, era preso em flagrante porque era crime. Mas foi dentro de um museu, aí diz o senhor Caetano Veloso, que é arte, não tem nada de mais naquilo. E aí explode a entrevista da esposa, que disse que tinha 13 anos de idade, quando foi estuprada por ele aos 40, como presente de aniversário. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então ele está defendendo uma coisa que está dentro dele. Aí vem a senhora Fernanda Montenegro, uma atriz de quase 100 anos de idade, que seria arte se a senhora se deitasse nua na rua com os seus 90 anos e convidasse jovens adolescentes para bulinar a senhora? Seria arte ou seria uma perversão? E esses âncoras dessas grandes televisões, eu conclamo vocês que façam isso no condomínio do seu prédio. Que leve alguém para ficar nu, leve os seus filhos, convide os filhos dos vizinhos para tocar alguém nu. Veja se eles vão concordar, se o prédio vai querer. E muitos que usam droga, que vivem sempre presente nas bocas de fumo, leve a exposição para lá. E coloque alguém nu e chame os filhos dos traficantes para tocar alguém nu, para ver se essa coisa vai dar certo. É claro que não vai dar certo. Vocês não estão falando mais sozinhos. Há uma reação da sociedade brasileira e é sobre isso que nós vamos falar. Nós temos hoje aqui na nossa mesa, para tratar conosco, pessoas convidadas, especialistas do assunto, militantes dessa guerra, defensores da vida, defensores de criança, defensores de família, como eu e você somos e não podemos abrir mão disso. Sabe, uma das boas coisas da vida é ter causa para lutar. A causa da vida é mais importante. A causa do nascituro, a causa das nossas crianças, a causa da família, a causa da vida. Fazer enfrentamento a tudo que é crime vale a pena. E é por isso que nós temos que continuar lutando. E aí, meu bem? E aí? Eu acho que essa camisa, daqui para frente, você não podia trocar sempre com... Porque é essa causa, né? Essa é a causa do momento. Né? E uma bandeira que você... Deixa a gente tem aqui também, ler. Tem aqui? Não, deixa a gente ler atrás aqui, ó. Criança nasceu para ser amada e não para ser abusada.
Viu aí? Então, é uma bandeira sua e isso aqui não vamos trocar mais de camisa. Vai ser só essa durante os programas daqui para frente, ok? Mas pode ser de malha também, né? Mas Pode. com esses todos com Pode. tipo assim também. Ah. Aqui. Vou mostrar. Ai, meu rim. Vou falar que é a idade não, né? Não, Tão que novinho. é isso, tão novinho. Olha aqui. Ó, Depois a gente vai falar mais sobre isso. Todos contra a pedofilia. O Brasil acostumou me ver vestido nessas camisas, né? sim. Hein? Você olhou Olha isso aqui. aí, já sabe, Já já sabe. identifica. É, Magno Brasil, Malta. essa é a nossa camisa, vamos ter que voltar a vestir a camisa. Todos contra a pedofilia, temos que ir para a rua. Olha, depois a gente vai falar um pouco com o pessoal aqui Na verdade, né, o que você estava Companhia falando... dos Séculos aqui, que está fazendo essas camisas É o que bonitas. você estava Obrigado pela falando camisa. e nossas crianças realmente estão sendo bombardeadas de todos os lados, né? Então, a gente quer até falar, antes de conversar com os nossos convidados, falar para você que está nos assistindo, você que é pai, mãe, né, tem seus filhos. Eu acho que a gente não pode ficar calado, tá? É muito lindo, maravilhoso assistir Magno Malta falando e defendendo os valores de família, e a gente só aplaudindo, colocando comentários nas redes sociais, palminhas, o tudo, mas do outro lado, a distância não faz tanta diferença se você se juntar a nós, né? Com certeza. Porque a nossa força aumenta. E eu tenho feito um convite, né, nos programas que a gente grava, para as pessoas se manifestarem. Na verdade, você... Ah, não, eu não sou conhecido, eu sou um anônimo, eu não sou... Onde... A rede social que você tiver, você tem o seu Zap, seu telefone com vários contatos, grava um vídeo, faça alguma coisa, é boca no trombone, para tem uma mostrar coisa, a sua indignação, para mostrar a sua revolta. Porque não é uma bandeira defender as crianças, ah, não, os crentes estão fazendo... Isso não são só os evangélicos que defendem a família, os valores de família. É o Brasil, a sociedade. É uma minoria que não está nem aí para nada, que no mínimo não está nem aí para os seus filhos. Mas nós que estamos aí para os nossos filhos, a gente tem que acompanhar onde as nossas crianças vão, o que estão assistindo, o que estão estudando, porque infelizmente não dá para acreditar. Sabe, eles estão querendo tirar a pureza das nossas crianças, a inocência tão precocemente, coisas que nós, em casa... Sexualidade, quem tem que ensinar a minha filha sou eu. Eu não quero que ela aprenda na rua, sabe? Porque é com a base, é baseado na Bíblia, o ensinamento que eu vou passar para ela, assim como eu aprendi. E eu não quero que ela precocemente aprenda e ainda errado, porque para mim vai ter que ser do meu jeito. É minha filha e eu sei o que é melhor para ela. É claro, escola não educa ninguém. Quem educa é pai e mãe. Guarda isso. Essa história de que, não, porque o problema do Brasil é educação, não é não. Educação quem dá é pai e mãe, é porque eles estão tentando alijar a família. Então, pai e mãe vão perder o privilégio de educar. Por exemplo, essa lei nociva que a senhora Dilma Rousseff criou, a pior funcionária pública da história desse país, é a chamada Lei da Palmada, né? Que ela levou Xuxa lá com todo o glamour para poder ser a mãe e a madrinha dessa lei, que pai e mãe não pode educar filho, pai e mãe não pode corrigir filho mais, porque filho pode denunciar e pai e mãe vai preso porque não pode corrigir. Eu estou aqui, ai de mim se eu não fosse corrigido pela minha mãe. Quando você estava falando de ser anônimo, depois da internet ninguém mais é anônimo. Você está cansado de receber vídeo que você não sabe nem quem é, não é verdade? Mas tem alguma coisa significativa, você fala, você passa para frente, fala, ó que vídeo interessante. Ó, agora, já viu aquele vídeo? Depois a gente vai colocar no ar, daquela meninazinha, falando que menina nasce menino, e menina nasce menino, menina e menino nasce menino, né? Claro. Então, Mas não uma existe pessoa, outra. era anônimo, mas viralizou. Isso As pessoas aí. não sabem nem o nome de onde mora, mas todo mundo vê. Na verdade, não aplauda de longe. Junte-se a nós, empunhando essa bandeira também, porque é a sua bandeira. Com certeza. Vamos apresentar os nossos convidados hoje? Vamos. Então vamos sentar. Vamos sentar. Disseram que essa parte a gente filma mal, que a gente fica de costa. Mas né? nós estamos andando, nós vamos, como é que nós vamos andar de costa para sentar? E você vai sentar mas agora onde? eu não fui de costa, não fui? Nossos convidados hoje aqui, 3 figuras importantíssimas. Senador Zé Medeiros, que está quase virando freguês do programa. Não, só a segunda vez, né? Segunda vez. Senador Zé Medeiros, que é relator da CPI dos maus tratos infantis. Está com essa camisa bonita aí, né? Temos o nosso querido promotor, doutor Yuri Giuseppe Castiglione. O cara é italiano 3 vezes.
Tá. Yuri é italiano também? Não, Yuri é russo. É russo? É russo. Yuri Minha Gagarin. mãe gostava da literatura russa. Giuseppe Castiglione. Giuseppe. Mas é descendente de italiano mesmo. É, meu pai é italiano. É Primeiro porque eu homem a entrar tenho em órbita. o meu chefe de gabinete chama-se Rosenklev, cansado, o sobrenome do interior de Minas. Ninguém sabe de onde é que o pai dele tirou isso, entendeu? Porque o cara não tem descendência de alemão, não tem nada. Rosenklev, o sobrenome cansado, lá do interior de Minas Gerais. Então, é bom que você é, né? E a nossa querida doutora Eliana Passarelli, que é amiga íntima de Tom, que já programamos 1 milhão de vezes para ela vir o programa Hoje e nunca foi o dia. deu. E hoje nós temos esse pessoal aqui que são militantes da vida. Fala que é especialista, né, na luta. E normalmente essas grandes redes, quando eles levam especialista para ser ouvido nos seus programas de grande audiência, né, o especialista normalmente pensa igual eles. Quem pensa diferente, esses especialistas não são convidados, eles não são chamados. Doutor Yuri, prazer ter você aqui. Prazer é meu. Estar aqui é uma honra poder estar participando desse programa e discutindo um tema tão importante quanto a pedofilia, quanto a exploração e a violência contra crianças e adolescentes. Eu agradeço o convite. Doutora Eliana, que agora vamos estar mais próximos, né? Nos ajudando aí a formular uma legislação melhor, preventiva para o nosso país. É um prazer ter a senhora aqui conosco. A gente que já entabulou trazer outras vezes, mas hoje é um prazer tê-la aqui. A senhora que é uma referência em São Paulo, no Brasil, sabe, como operadora do direito, como uma vida no Ministério Público, lutando no interesse do coletivo e procuradora. Hoje, com o respeito que a senhora dispõe da sua categoria, da sua classe, e como os meios de comunicação também em São Paulo lhe devotam um respeito muito grande pelo seu conhecimento, pela sua história, a gente tem um enorme prazer de tê-la aqui com a gente. Olha, eu que agradeço, senador, agradeço a vocês, né, pelo convite, aos senhores, né, pelo convite, fico muito honrada. E fiquei mais honrada ainda em ser nomeada assessora da CPI. Para mim foi uma dupla honra, né? Primeiro, de poder servir ao meu país. Segundo, de poder servir, né, políticos tão sérios, que é o que a gente preza, é o que a gente precisa nesse país. E terceiro, né, de terem confiado a mim, dentro do Ministério Público, essa missão. Me honra muito. Muito obrigada. Estamos felizes por estar aqui conosco. E, Zé, mais uma vez, prazer ter você aqui, tem sido um grande companheiro. Mas eu acho que se ele morasse mais próximo aqui, ele viria mais no programa. Hein? É porque ele mora longe, né? Mora longe. Né? Mora longe. Mora longe. Lá no Mato Grosso. Lá no Mato Grosso. Lá... Seja bem-vindo, viu, Zé, Nossa. mais uma vez. Olha, eu que agradeço. Queria dizer que vocês têm uma audiência muito grande no Mato Grosso, porque da primeira vez que vim aqui, eu fui lá em Querência, no Mato Grosso, que é bem no interior do Mato Grosso. E as pessoas, olha, eu vi você no programa da Lauriette, o Magro Malta e tal. E é um programa realmente muito assistido no país inteiro. Então, me honra muito estar por aqui. Você que é um militante já há tantos anos nessa área da criança e do adolescente, nós temos lei. Se não temos o supra-sumo do mundo, mas nós temos uma lei, Estatuto da Criança e do Adolescente, e chegamos ao ponto de criminalizar, ou seja, tornar crime hediondo o crime de pedofilia no Brasil. Eu tenho orgulho de falar para o Brasil, meu povo do Espírito Santo, eu sou o relator dessa lei, ela é fruto de uma grande luta da CPI da pedofilia de 2006. Doutor, esse momento, esse levante, como o Ministério Público, vocês que militam nessa área de defesa da criança, vê esse momento coordenado, esse levante coordenado, que é um enfrentamento à própria lei. É dizer, olha, nós não respeitamos o que está escrito, para nós não importa, nós vamos pisar na lei. E estou me referindo mesmo a esses museus, essas peças, essas apresentações que estão acontecendo. Podemos botar um vídeo aí, antes do doutor Yuri falar? Claro. Pode Eis falar, aí, senhor. Eis aí. Ok. Pode falar, não? Pode comentar sobre isso aí. Bom, inicialmente, acho que independente
e acho que nem é o propósito entrar nesse mérito que vai gerar muita discussão, muito entendimento diverso, dizendo se é arte, se não é arte, eu não vou nem entrar nesse mérito. A minha preocupação principal aqui diz respeito à participação de crianças nesse tipo de cena, nesse tipo de situação que, no meu entendimento, é inadequado, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, existe uma previsão expressa sobre a participação de crianças e adolescentes e em peças, em exposições, ele é expresso a determinar que o conteúdo que é dado, é permitido acesso à criança e adolescente, ele tem que ser adequado à faixa etária da criança e do adolescente. E isso por quê? Segundo a nossa Constituição Federal, a criança e o adolescente são o quê? São pessoas em desenvolvimento. E por serem pessoas em desenvolvimento, eles ainda não têm o discernimento, não têm condição plena de se autodeterminar e entender o que está acontecendo, né? Por exemplo, essas crianças que participaram dessa cena, a pergunta que eu faço, será que elas têm consciência do que elas participaram? Elas entendem o que estava acontecendo ali? Tudo bem, era um homem ali nu. Há uma diferença de eu tomar banho com os meus filhos. Tem pais que optam por tomar banho sem nenhuma vestimenta, tem pais que preferem tomar banho de sunga, mas é completamente diferente de eu tomar banho em casa com os meus filhos, de eu colocar criança e adolescente ali manipulando o corpo de um homem nu. Eu entendo que, no meu ver, pelo menos, não me parece o mais adequado, ainda mais para uma criança. É uma violação, essa cena... todo mundo pode entrar na conversa aí. Essa cena não é o meu entendimento pessoal. O que está no texto da lei, essa cena é uma violação da lei. Concorda? Eu não tenho dúvida disso. Você veja que há algum tempo atrás, algumas crianças estavam participando de programas normais de televisão e havia, inclusive, a preocupação de que, por causa da faixa etária, por causa da censura, da classificação daqueles programas, que a criança não poderia estar participando. Eu jamais imaginei que eu ia ver um negócio desse, porque quando eu vi a foto, eu falei, ali tem problema. É uma foto que talvez vá aparecer aí, que vem as crianças andando pegado na mão dele e ele andando. Quer dizer, eu falei, isso... Mas nessa exposição, né, disseram que tinha uma placa indicando que teria nudez e tal, e se as crianças entraram, foi responsabilidade dos pais, ok. Só que, antigamente, eu me lembro que até se alguém da família tivesse internado, tudo bem que é outra área, mas, tipo assim, não pode criança. Eles proibiam. Então, por que não estava proibido ali? Não pode criança ou até tal idade entrar. Não pode. Não tem. Assim, mas não, mas não então, pode, tipo assim, mas não precisa... O pai pode, ou eles só deixaram não precisa avisado que tinha nem nudez. Que avisar. Isso? Não pode. Pois é. Não pode. Não é certo, não é correto. Não é justo com a criança. Claro. Né? O Estatuto da Criança e do Adolescente é muito claro quando ele fala em sofrer constrangimento e sofrer... como é que está o artigo? Eu estou pegando o artigo aqui no qualquer celular. Tipo de constrangimento, qualquer tipo de outro tipo de assédio, enfim. Agora, que mãe e que pai têm o direito, e acima do direito do pai e da mãe está a lei, de colocar a criança nessa situação vexatória. Por mais filho que ele seja de alguém, ele é um cidadão. Com certeza. Ele é um cidadão onde há necessidade completa da sua formação e, portanto, o pai e mãe não têm direitos, têm obrigações. Então, para eles, essa placa lá, sei lá, indicando que tinha nudez, eu acho que é para fugir da responsabilidade, porque se não fosse para a criança entrar, teria alguém lá, criança não entra. Aí eu faço uma criança pergunta, vamos colocar um exemplo bem radical, se fosse um filme pornô, literalmente sim. um filme pornográfico. Estava escrito proibido para menores de 18 anos.
alguém, o dono do cinema ia deixar entrar? Não ia. Dependendo se está com, Não, com alguém da não família. deixa. ou Aqui, claro, não isso que estou eu tô querendo falando. comparar um filme pornográfico, mas eu estou dando um exemplo mais radical para justamente Não, ficar mais mas fácil é de uma gente Mas a entender. ideia é plausível, uma é verdade. comparação Você botar boa. a placa, teremos uma exposição com cenas de nudez. É muito mais um convite de que venha que vai ter cena de nudez do que dizendo, olha, porque em se tratando de criança tinha que ter lá assim, cena de nudez proibido para menores de 18 anos, que é o que diz a lei, como proibido vender bebida alcoólica para menores de 18 anos, proibido a entrada de menores de 18 anos. Então essa desculpa de amarelo é comer barro. Então é o seguinte, isso é uma desculpa de amarelo para tentar se justificar no primeiro momento. No texto do Santander, na tal exposição lá de Porto Alegre, veio com a mesma desculpa, uma desculpa de amarelo que não combina. E quando você fala expor a criança em cena de constrangimento, a menina está visivelmente constrangida que ela sai, se afasta, a mãe vai buscar. E é a mãe. E o que é o estatuto o que é a lei que tornou a pedofilia crime hediondo? Ela é tão detalhada que quando o estatuto da criança começa a falar é proibido fotografar, é proibido filmar, é proibido contracenar. A menina é levada para contracenar com o homem nu. certeza. Com o homem nu. Mas isso a gente vai... Que por muito menos, se isso é feito em quatro paredes, estavam presos já. Tem aqui o artigo 240, se permite fazer a leitura, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele diz: produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança e adolescente. Reclusão de 4 a 8 anos. Exatamente, é isso aí. Claro, é evidente que aqui, nesse caso, eu não sei qual que era a advertência que constava lá da frase eu também. no museu, dizendo que... O que dizia aquela frase, mas eu não vejo... Não tem que ser avisado cenas de sexo. Se você coloca cenas de nudez ou alguma coisa, você desperta até a curiosidade da criança. Sim, a placa era muito mais para o pessoal entrar do que para não entrar. A criança, por ser uma pessoa em desenvolvimento, ela tá aprendendo aprendendo as coisas. Então ela Tudo tem que não é formação, natural, né? tudo que não é natural, tudo que é forçado, tende a criar um trauma. Essa que é a verdade real, né? Tudo que não é natural é traumático. Não é proibido E é o que fotografar? fizeram. Foi tudo fotografado. Agora nós temos que focar em mais gente lá dentro. Filmar, fotografar. Está na lei. Se fosse num outro lugar, estava preso já. Estava preso. Se não fosse no museu, no MAN de São Paulo, já estava todo mundo na cadeia. Vamos Aí se continuar. levanta a grande mídia para poder... Já está mandando encerrar? Já, mandando encerrar. Intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. É isso que falando enfraquece a sobre- amizade. Vai lembrando, você não lembra muito.